A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vim aqui na estação assistir o pôr do sol. Assistir o pôr do sol é gostoso demais. Minhas irmãs muçulmanas. Pois bem, meus amados irmãos em Cristo Jesus, não estava nos meus planos fazer mais uma caminhada, mas lá vamos nós para mais uma caminhada, graças a Deus. Antes não era muito fã de caminhada não, mas agora aqui tem umas casas bonitas. Bom, nós somos seres circunstanciais, né? Depende da circunstância que o Senhor Deus nos permite. Aí há uma expressão que eu vou dizer, mas eu não creio que seja pejorativa, indecente, imoral, que é rebolar dentro dos limites, ou rebolar de acordo com a música, né? Então depende da circunstância. Nós agimos e nos comportamos e falamos de acordo com a circunstância, né? Cada momento. Nós sabemos que há os tempos e as estações. Cada tempo é cada tempo, cada estação é cada estação. E nós temos horas, dias, meses e anos, né? Então, horas, dias, meses e anos nós encontramos nas Escrituras. Então, se alguém sabe da existência das horas, dos dias, das semanas, do mês e dos anos, sabe, mas é através das Escrituras, né? Depois, eu creio que foi depois dos anos 90, né? Os anos 90 foi espécie da década da despedida da era passada. Vou procurar vigiar, ser prudente, passar no devido lugar, na faixa. E às vezes eu não vigio. Então, depois dos anos 90 que iniciou a nova era, né? Essa nova era, ou era pós-moderna, né? Então o que acontece? Surgiram muitas coisas, no entanto que chama-se nova era, né? Então foi nessa nova era, no início dessa nova era, que explodiu, né? As falas sobre o amor, sobre o amar, né? E a semente, eu julgo, né? Que foi americana, né? Muitas coisas, muitos pragmatismos são de origem americana, humanamente falando, né? De origem humana. Veio dos Estados Unidos. As contaminações ou a corrupção vieram dos Estados Unidos. A maioria delas, vamos dizer assim, nem todas. Então, né, lá na década de 80 eu lembro, né, quando lá no nossa cidadezinha lá, né, lá no fim do mundo, vamos dizer assim, onde apareceu o tal de I Love You, né? Eu lembro que eu era criança adolescente, escutava esse tal de I Love You, mas nem sabia, não tinha noção do que era isso, do significado, né? Foi na adolescência que eu vim ter entendimento de que I love you, eu te amo. Então, lá no recente passado, na era dos nossos pais, dos nossos avós, né, entre eles casais, não havia o hábito igual há hoje, que virou espécie, não estou criticando não. Como diz os franceses, chacun sua merda. Eu também digo mesmo, a esse respeito. Então, a gente não via os nossos avós, nossos pais, chamando as nossas mães, nossas avós de amor, de mozinho, né? Eu te amo, né? Não tinha essa coisa, né? E o princípio, depois, anos mais tarde, que eu fui adquirir a compreensão que o pilar do amor é o respeito e a consideração. Eu sou apaixonado por casas desse modelo. Então, vem no entendimento que, não estou dizendo que eu estou certo na minha interpretação, não, minha interpretação pode estar errada, mas eu entendi que a base
do amor, do amar, quer dizer, do amar na prática, né? Que o amor é uma virtude vinda da parte de Deus a nós, que Deus é amor, né? Eu não estou falando do amor, do falso amor não, da imitação do amor não, né? Se a gente quer saber, se a gente sabe alguma coisa sobre o amor, do verdadeiro amor, esse saber vem das Escrituras, né? Então o que acontece? Nós podemos dizer que o amor é uma virtude vindo da parte de Deus a nós, e que esse amor na prática é o amar, né? E a evidência da existência desse amor verdadeiro é o respeito e a consideração, né? Então são duas coisas que não se exigem, né? Elas fluem como fruto, como resultado daquele que ama. Se eu amo no amor de Deus, seja quem quer que seja, né? Então, naturalmente, baseado no amor, nesse amor, né? Eu vou respeitar e vou considerar, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que aí já experimentou, sabe? Que tem coisas, ou as coisas de Deus, né? As verdades de Deus, nós temos que experimentar para produzir um sentimento em nós, né? Para a gente adquirir a compreensão o que é aquilo, né? Então nós cremos que o Espírito Santo de Deus ensina, e Ele vos ensinará toda a verdade. Então o Espírito Santo de Deus é quem ensina. Aí o coração embrutecido, endurecido, incrédulo, ele é quebrado, ele é moído. Então ele fica sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Então, o que acontece? Aí quando nós estamos quebrados, né? Aquele quebrado assim, oriundo de uma situação, por exemplo, uma frustração, uma decepção, né? Um golpe, a gente viu que foi enganado, trapaceado, defamado, caluniado. Então vai produzir certo sentimento em nós, de tristeza, de angústia, né? Então ali significa que o nosso coração ele foi quebrado. Isto é, se nós suportarmos, né? Como diz o escritor aos Hebreus, se suportardes a correção do Senhor, Ele vos trata como filhos. Então é claro que se nós não suportarmos, Ele não nos trata como filhos. É se suportardes, né? A correção do Senhor. E toda correção dói, né? E no entanto que lá o escritor aos Hebreus, ele deixou bem claro que toda correção, no momento presente, no momento da correção, ela é desagradável, né? Não é agradável, é desagradável. Mas só que depois ela produz gozo em nós, né? Mas isto é se nós aceitarmos a correção, né? Então, amados irmãos, se nós aceitarmos as circunstâncias, crendo que são da permissão de Deus para o nosso próprio bem, o que acontece? O nosso coração vai ficar quebrantado, vai ficar quebrado, moído, né? E é possível também crer que o Senhor Deus, Ele não opera, Ele não realiza a obra de uma vezada só na nossa vida. Por que razão? Porque nós não suportaremos, nós não suportamos, né? Então, como é de glória em glória, né? É de trabalhar, é de tempo em tempo, né? Então o que acontece? Aí o Senhor Deus, nós devemos crer que o Senhor Deus está no domínio, está no controle, e que se está acontecendo, é da permissão dEle. Mas mesmo assim, irmão, seja qual for a circunstância, um dos princípios é que ninguém é obrigado a aceitar, né? Que o Senhor Deus não obriga ninguém. Mas se nós vamos aceitar, também nós temos a liberdade, não de questionar a Deus, mas de comunicar, de contar para o nosso Pai, né? As nossas dúvidas, as nossas incredulidades, as nossas dores. Nós podemos contar tudo, sem receio nenhum, né? A gente pode dizer: Pai, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé, ou na minha incredulidade, pois me ajuda a crer que essa circunstância é o Senhor que está permitindo para o meu próprio bem. Me ajuda a crer, pois eu estou com dificuldade de crer que essa situação dolorosa que está produzindo revolta no meu coração, essa circunstância injusta, ou essa defamação, ou essa calúnia, né? Ou esse prejuízo financeiro, ou essa mentira, ou esse engano que eu sofri do fulano de tal, ou da fulana de tal, né? Me ajuda a crer, Senhor, que o Senhor Deus é quem permitiu, e de que o Senhor tem propósito, Senhor. Me ajuda a crer, pois me é difícil crer que esta situação é da permissão do Senhor Deus para o meu próprio bem. Então nós temos um Pai amoroso, bondoso, respeitador, absolutamente responsável. A Ele nós podemos contar todas as nossas dores,
todas as nossas dúvidas, todas as nossas incredulidades. Até então, né, irmãos, que o Senhor sonda e conhece o coração. Ele conhece pensamento por pensamento, né? E que é impossível ocultar algo dos olhos do Senhor Deus. Então, e nós devemos crer que até mesmo antes de nós pensar, Ele já sabe, Ele já conhece o nosso pensamento. Antes que nós pensamos um pensamento, Ele já sabe. Então é necessário crer, né? E crer também que todas as coisas em cima nos céus e embaixo na terra estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor Deus, né? Então, se nós cremos, né, nós vamos nos despir diante do Senhor Deus. Estava até meditando aquele versículo lá no Apocalipse: bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Pois terão que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para entrar na cidade santa pelas portas. Mais ou menos assim. Mas bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras. Então, é claro ali a responsabilidade. É claro ali que a responsabilidade é nossa. Bem-aventurados são os que lavam, né, suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? E nós devemos buscar de Deus a compreensão do que é e como é lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Então, é claro e lógico, porque as Escrituras também têm sua lógica, ou as suas lógicas, né? Então o que acontece? É lógico e compreensível que para lavar as nossas vestes manchadas, né? Olha, irmãos, é como se tivesse um tanque disponível para nós a todo tempo. Assim que nós sujarmos, nós podemos ir lá e lavar e tornar purificado daquela mancha, limpo daquela mancha, né? Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, e esse tanque como se fosse uma bacia, e ali o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, imagine, irmãos, nós estamos no mundo de pecado, né? Estamos caminhando num caminho bem estreito, mas bem estreito mesmo. E de um lado e de outro tem um lamaçal de pecado. E nesse lamaçal de pecado, de um lado e de outro, há milhares, multidões ali naquele lamaçal de pecado. Então, é possível crer que com muita facilidade pode respingar lama na nossa veste espiritual. Nós podemos ser contaminados, isto é, cometer um pecado, cometer uma falha, né? Então, amados irmãos, o que acontece? Mas, muito mais ainda, infinita, muito mais ainda do que a facilidade de pecar e de se sujar, é o sangue de Jesus Cristo disponível a todo o tempo, né? Enquanto a porta da graça estiver aberta, né? Então o sangue de Jesus Cristo está todo o tempo disponível a nós, para que possamos nos despir. Aí que entra o mistério que eu quero falar, né? Que eu quero dizer. Que para lavar as nossas vestes, nós temos que despir, tirar e ficar nu diante de Deus, né? E esse despir, eu não sei se eu devo dizer, porque é segundo a minha fé, né? Segundo o meu entendimento ou segundo a minha fé, mas vou falar. E esse despir nos leva lá para 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado, né? Então, começa com a condicional, né? Com, sei lá, se é uma preposição, um se. Mas bom, começa aqui um se. Se, é se. Se confessarmos a Ele. Então, é possível crer e entender. Agora que o sol está terminando de se pôr, são 9 horas e 20 minutos. 9 horas e 20 minutos ainda tá dia, né? Tá de dia. O difícil no verão, aqui, é que os dias são longos demais, clareia cedo e vai escurecer lá para as 9h30, 9h40, né? Então, por exemplo, agora, dá a ideia de que é 6h30 agora, ou 6 horas, 6h30 agora, né? Olha a claridade, mas é 9h30, né? Então os dias no verão ficam longo, nossa, às vezes parece uma eternidade um dia. Mas bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, é possível crer sim que o despir diante do Senhor Deus, primeiro, todas as coisas, pensamentos, atos, tudo estão nus e patentes, claros, diante dos olhos do Senhor Deus. Quando nós praticamos a justiça, estou tentando segurar o telefone. Quando nós praticamos a justiça ou a injustiça, quando nós nos santificamos, quando nós consagramos, ou quando nós pecamos, tudo é feito em tempo real diante dos olhos do Senhor Deus, né? Pois os olhos do Senhor Deus
como que duas tochas de fogo ardente, estão sobre todos os moradores da terra. Então o Senhor Deus contempla todas as coisas, pensamentos, intenções, planos, tudo o Senhor contempla em tempo real, né? Então tudo que nós pensamos e falamos e praticamos, nós falamos e pensamos na presença do Senhor Deus. Em tempo real Ele está contemplando tanto o que é justo e o que é injusto, todas as coisas. Então, amados irmãos, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos nos retirar, né, nos isolar, ou caminhando, né, ou dentro de um quarto, ou numa mata, sei lá, né, e ali entronizar pela fé no nome de Jesus Cristo, em oração, na presença de Deus. Embora que o Senhor contemplar é uma coisa, agora chegar na presença dele é outra coisa, chegar na presença dele em oração para falar com ele. Então nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos chegar diante de Deus em oração, para falar com ele, e ali nós podemos nos despir espiritualmente, confessar a ele, né, as nossas misérias, a vergonha, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é indecente, aquilo que é imoral, as transgressões, as maldades, as iniquidades, as injustiças que nós cometemos. Nós podemos confessar a ele, e ali confessando significa, podemos crer, que nós estamos nos despindo diante dele, né? Assim como aconteceu nós encontramos esse retrato lá no Gênesis, né? Quando o Senhor Deus veio a Adão na viração do dia, né? Adão teve medo e se escondeu, né? E Adão fez para si, para Eva, vestes de folha de figueira, né? Às vezes eu paro para filmar assim um pouco de lado, é porque vem gente na frente, aí eu fico meio assim, ressabiado. Então, voltando ao assunto. Então Adão, quando o Senhor Deus veio na viração do dia para tratar com Adão, o que acontece? Adão, ao ouvir a voz do Senhor Deus, teve medo, temeu e se escondeu, né? E quando Adão se apresentou, né, ele apresentou com vestes, ele se apresentou com vestes feitas de folhas de figueira, né? Então ele tentou se cobrir. O que aconteceu, né? Ele teve que se despir daquela veste de folhas de figueira para vestir uma outra veste. E isso aconteceu diante do Senhor Deus. E hoje não é diferente, irmãos, né? Glórias e graças a Deus que um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. E através desse novo e vivo caminho, a qualquer momento, aonde que nós estivermos, nós podemos ter acesso ao trono da graça, ao Santo dos Santos, né? E ali nos despir espiritualmente, confessando ao Senhor, né, a nossa iniquidade, o nosso pecado, né? Ou a nossa injustiça, né? Então, amados irmãos, o que acontece? E fazendo assim eu creio, assim eu entendo, não vão por mim, não vão porque eu falo, né, que falo segundo a minha fé, com o propósito de levar o que ouve a pensar, a meditar, né? Não é de doutrinar a ninguém e de nem ensinar nada a ninguém. Não estou pregando, não estou ensinando, não estou doutrinando, não, só estou falando, né? Então, eu julgo, segundo o meu parecer, né, para lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós temos que nos despir dela e ficar nu diante de Deus. E se despir e ficar nu, é confessar. Irmãos, por esses últimos tempos, às vezes eu fico envergonhado. Eu vou dizer, mas eu fico envergonhado. Mas graças a Deus, o sinal está vermelho, eu não estou vigiando. Então, amados irmãos, eu estou adquirindo compreensão pela bondade e misericórdia do Senhor Deus. Eu estou adquirindo certas compreensões, ou estou aprendendo certas coisas que era para mim ter aprendido lá atrás, na minha juventude ou na minha adolescência. E agora, aos 51 anos de idade, a ideia de que agora aos 51 anos é que eu estou aprendendo o beabá, né? Vamos dizer assim, com temor o beabá, né? Mas bom, então é agora que eu estou aprendendo certas coisas que eu deveria ter aprendido lá atrás, na adolescência e na juventude, né? Mas graças a Deus por tudo. Então, amados irmãos, o que eu estava falando mesmo? Sobre o despir, sobre o lavar, né? Então, amados irmãos, bem-aventurados são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para terem direito de entrar na cidade santa pelas portas, né? Então, é compreensível, é possível compreender e crer que para lavar as nossas vestes nós temos que despir diante do sangue do Cordeiro. Mas bom, foi por esses tempos agora, esses últimos tempos, irmãos, eu vou conversar com vocês uma coisa que todos vocês devem saber. Irmãos, o quanto que é difícil para a gente confessar certas coisas. Eu estava, por exemplo, Tiago 5,16, né? Que a gente fica falando assim, irmão, nós temos que orar um pelos outros, a Bíblia manda orar um pelos outros, né? Sim, encontramos nas Escrituras, sim. Mandamentos, né, dos apóstolos, do Senhor Jesus, de orar um pelos outros, sim, né? E a oração é possível entender que é uma doutrina, é um corpo,
né, que deve ser compreendido, deve ser encontrado os membros desse corpo ali nos evangelhos e nas cartas doutrinárias, né, as peças, os membros desse corpo, e montar, e ali a gente olhar para obter uma compreensão desse corpo, da doutrina da oração, ou das doutrinas, né, da fé, da esperança, do amor, da oração, né, e por aí vai. Então, amados irmãos, então o que acontece? É necessário examinar as escrituras, mas examinar com zelo, com dedicação mesmo, profundo, sim, para adquirir compreensão, né? Porque sem a compreensão, nós cometemos erros, né? Vós errais por não compreender as escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, amados irmãos, o que acontece? Então é necessário a gente... É necessário que nós venhamos a examinar as escrituras e como que juntando as peças, eu digo isso com temor, juntando as peças, e juntando as peças até montar aquele espécie de quebra-cabeça espiritual, para a gente ver o que está nele, ver o seu formato. Aí só assim que a gente vai adquirir compreensão a respeito da oração, né? Não é cada um pegar um pedaço do tecido, né, como fizeram com as vestes do Senhor Jesus, rasgaram, né, e dividir entre si, né? Nós temos que ter cuidado para não estar cometendo essas coisas. Aí o Zé pega uma parte e sai pregando ela, o Antônio pega outra parte e sai pregando ela, a Maria pega outra parte e sai pregando ela, sai pregando um corpo dividido, fracionado, né? E aí o que resulta? Em vez de resultar na compreensão para a edificação, acaba não produzindo compreensão e nem edificação, né? E acaba causando mais e mais divisão ainda, né? Então o que acontece? Então é necessário nós examinarmos todos os textos nas escrituras, dito pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, né? E também no Antigo Testamento, que me parece são mais de 500 orações registradas nas escrituras, né? Mas bom, aí tá bom. Então nós falamos, irmão, tem que orar um pelo outro, pelos outros, né? E tem uma tática de Satanás, irmão. Rapaz, ou bicho malandro, um bicho esperto, sagaz, é Satanás. Ele não é sábio não, mas ele é inteligente, irmão. Eu julgo que ele é o maior psicanalista do universo, né? Então, e às vezes ele incorpora em certos crentes, e nós crentes que damos lugar a ele, né, irmãos? No entanto que as escrituras dizem, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, né? Por que razão que o apóstolo disse isso? É porque nós damos. Se nós não dessemos, não houvesse a probabilidade de dar lugar ao diabo, ou se nós não dessemos, então não ia dizer, ele não daria esse mandamento, não daria essa ordenança, não nos daria essa recomendação, né? Não deis lugar ao diabo. Ô, irmãos, é assustador com que facilidade nós, crentes em Cristo Jesus, damos lugar ao diabo. Irmãos, nós não somos melhores do que Pedro. Nenhum de nós, irmão, nenhum de nós, esquece que não há. Nenhum de nós é melhor do que Pedro. E Pedro, irmãos, ele deu, Satanás falou através da boca dele, né? Os irmãos sabem bem disso. Então, irmãos, tem coisa que nem vale a pena entrar em discussão, nem questionar, nem nada não, né? Aí o que acontece? Mas que é assustador irmãos, com grande facilidade que nós damos lugar ao diabo. Mas aí, bom, irmãos, e o diabo, a metodologia dele é a mesma, né? Os irmãos lembram? Agora é Satanás, né? Satanás é um, o diabo é outro. Lá na tentação, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás ali fez citação das escrituras. E não é diferente nos dias de hoje, irmão. A metodologia dele é a mesma, né? Então, mas, irmão, às vezes chega crente assim, irmãos. Irmãos, os irmãos conhecem a característica do nosso inimigo. Não é impossível nós não conhecer o nosso inimigo. Inimigo de Deus e nosso, Satanás, né? E uma das características dele, irmãos, que o seu comportamento, a sua manifestação é sagaz, é sutil, é uma fala amável, gentil, né? 000 de exortação e de repreensão, né? Esquece que Satanás não vai usar a boca de um crente para exortar e repreender outro crente, não vai, né? Porque isso não faz parte da personalidade dele, né? Ele é doce, ele é amável, ele é gentil, né? É uma serpente, irmãos, né? Os irmãos conhecem a característica de uma serpente, a sagacidade de uma serpente, lisa como a cobra, né? Então o que acontece? Então, amados irmãos, é assustador com que facilidade nós damos lugar a Satanás. É assustador, nós temos que ter humildade para reconhecer essa nossa fraqueza, que são várias, né? Então essa é uma das nossas fraquezas, né? De emprestar a nossa boca para Satanás. E é um perigo, porque o Senhor Deus pode nos entregar a Satanás. Assim como entregou a Pedro para ser cirandado por Satanás, assim como Judas Iscariotes deu lugar a Satanás no seu coração, né? Então, irmãos, nós temos que tremer e temer diante do Senhor Deus e clamar a Ele pela sua proteção, pelas suas misericórdias em nosso favor, porque, irmãos, todos nós estamos sujeitos, irmãos, todos nós estamos sujeitos. Então, voltando ao assunto da oração, irmãos, tem a prática da injustiça, né? Então, o que acontece? A prática da injustiça, aquilo que é contrário à justiça de Deus, aquilo que é contrário a Cristo, aquilo que é contrário aos ensinamentos de Cristo Jesus, que nós podemos definir como
anticristo, né? Que é contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, quando por vezes nós estamos falando, por exemplo, quando é um dos assuntos que Satanás não gosta, irmãos, Satanás não gosta que fala sobre oração, ou que ensina, ou que fale algo que possa despertar a mente de um crente em Cristo Jesus para meditação a respeito da oração, né? Porque Satanás sabe perfeitamente, irmãos, que se nós dedicar uma vida de oração, né, significa que nós teremos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus sobre o pecado, né? E olha o que eu lembrei. Lá no Jardim do Éden, vou ver se eu falo rapidinho, irmãos. Lá no Jardim do Éden nós encontramos a sentença, né? Para Adão, para Eva e para a grande serpente que é Satanás, né? Irmãos, e a sentença para a serpente, Satanás, uma das sentenças para Satanás, a grande serpente, é que essa grande serpente iria comer o resto da sua vida do pó da terra, se alimentar do pó da terra, né? E logicamente nós sabemos que o animal serpente não come pó da terra, não se alimenta do pó da terra. Mas ali está falando de Satanás, não da serpente animal, né? E aí o que acontece? E esse pó da terra, no sentido espiritualmente, irmãos, esse pó da terra é o pecado que nós cometemos. São as obras da carne, os desejos. Quando nós atendemos os desejos da nossa carne, nós estamos alimentando a grande serpente que é Satanás, né? Porque a nossa carne veio do pó. Olha que mistério. Agora que eu estou pensando nisso, eu falo, mas agora que eu estou pensando. Mas bom, então, eu estou pensando, eu lembrei de outra coisa, mas não vou falar não. Aí o que acontece, irmãos? Então nós viemos do pó da terra, nossa carne, nosso corpo físico veio do pó da terra e o pó da terra vai retornar. E nesse corpo físico, ele tem desejos carnais, desejos que são da carne. E realizando, pondo em prática, satisfazendo esses desejos, nós estamos pecando contra Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus e, do outro lado, estaremos alimentando Satanás, né? E Satanás, ele tem fome, irmãos. É uma das causas, ou das razões, ou é a principal razão que ele trabalha para nos induzir à tentação, ao pecado, para que venhamos satisfazer o desejo da nossa carne, né? E uma vez realizando o desejo da nossa carne, que são vários desejos, né? Ele estará se alimentando. E ele tem fome, irmãos. Ele tem fome. Então ele precisa de se alimentar. E ele se alimenta, a velha serpente Satanás se alimenta quando nós atendemos, pomos em prática o desejo da nossa carne. A prostituição, a lascívia, o roubo, a inveja, e por aí segue, né? Então o que acontece? O que está falando? Da oração, né? Falando da oração. Aí, irmãos, então, Satanás sabe perfeitamente que nós, povo de Deus, povo do Senhor, nós não podemos orar, buscar a Deus em oração, né? Então ele trabalha, irmão, incessantemente para nos impedir nos impedir de orar, de viver uma vida de oração, né? Vou fazer uma pausa aqui um pouquinho. Agora eu posso ir na praia porque todo mundo já foi embora, né? Já foi embora sim. O pessoal do banho, né? Olha o ganso de cu pra cima. Olha. Aí algumas pessoas vêm pra cá pra ver o pôr do sol e outros vêm pra fazer piquenique. Pra acampar, sei lá, passar a noite. Aí vamos voltar ao assunto então. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, então Satanás, ele sabe que não pode deixar que nós vivemos uma vida de oração, né? Porque logicamente, se nós vivemos uma vida de oração, nós vamos suplicar a Deus. Uma das coisas que nós vamos suplicar a Deus é o pão nosso de cada dia, né? Que é a graça de Deus, que é Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o pão nosso de cada dia, que nos nutre, que nos revigora, que nos enche de força, que nos dá força para que venhamos resistir aos desejos da carne. E uma vez nós fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós vamos ter forças, né, para resistir os desejos da carne. Olha lá, bicho feio. Não sei se é ganso, o que é isso. Bom, vou falar uma coisa pra vocês. Tanto o nascer do sol como o pôr do sol é lindo, 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 lindo. Glórias a Deus, né? Graças a Deus. É uma pena que a natureza, que Deus criou, nós, homens, é que a destruímos, né? Então, amados irmãos, voltando ao assunto. Então Satanás sabe, irmãos, né,
sabe que se nós vivermos uma vida de oração, nós vamos obter graça da parte do Senhor Deus, né? Lembra do espinho da carne de Paulo? A resposta do Senhor Deus é: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então o que acontece? Então, se o crente viver uma vida de oração, prosseguindo na caminhada e não desistir, vai chegar um tempo que ele vai passar pelo aprendizado, né? De que somente a graça de Deus é que lhe basta. Então o que acontece? Quando ele compreender, passar pelo aprendizado e adquirir a compreensão de que somente a graça de Deus lhe basta, é o suficiente, então ele vai viver dependente da graça de Deus, né? Então o que acontece? E aí o crente vai ser esbofeteado por mensageiro enviado para Satanás, mas não vai produzir efeito, porque o crente, pela graça de Deus, ele vai resistir, vai ter força para resistir, para suportar. E assim sendo, Satanás não vai arrancar a alimentação dali. Quer dizer, o tal crente não vai viver na carne. Não é que ele não vai deixar de pecar, não vai estar sujeito a pecar. Não significa que ele não vai estar sujeito às paixões carnais. Sim, vai estar, porque nós somos pecadores. Mas o que acontece? O que não vai acontecer é que ele vai resistir aos desejos da carne, né? E uma vez ele resistindo, Satanás vai passar fome, né? A velha serpente, que do pó da terra comerá pro resto da vida, né? Do tempo, né? Vai passar fome, dali não vai tirar, né? Aí falar que vai passar fome, né? Gente, o homem não, é passar fome mesmo. Então, ali os espíritos malignos ali, responsáveis, eles vão ficar atribulados. Porque dali não vai sair alimento para eles. Mas bom, voltando ao assunto então. Então, o que Satanás faz? Então, uma das coisas que Satanás faz é semear heresia, inverdades, ou distorcer as verdades de Deus, para que não produza, que não venha produzir compreensão, né? Porque se nós não compreendermos as Escrituras, nós vamos cometer erros, né? Então, sagazmente, sutilmente, através dos espíritos enganadores, dos crentes que dão lugar aos espíritos enganadores, através dos falsos profetas, através dos falsos mestres, através dos obreiros fraudulentos, né? Satanás vai trabalhar, vai agir, para que não venha haver compreensão, porque se houver compreensão, irmãos, vai haver edificação do corpo, né? Aí nós vamos crescer na graça e no conhecimento, né? E como Satanás é sutil, é sagaz, ele trabalha, irmãos, ferozmente, né? Trabalha ferozmente para semear heresias, né? Para semear doutrinas dele, doutrinas de demônio, né? E os resultados, e uma das consequências, ou a principal consequência, né? Das heresias, das doutrinas de demônio propagadas em nosso meio por crentes, né? Porque ou nós somos instrumentos de Deus, ou nós somos instrumentos de Satanás. Não há meio termo, né? Então nós podemos juntar todo mundo assim, olhar assim um para os outros, né? E dizer assim, ó, nós que estamos aqui, ou nós somos, embora que nós não sabemos quem que é, né? Pode pela capacidade dada por Deus de discernir, né? E pelos frutos que produz, né? Então o que acontece? Olha os assistentes do pôr do sol. Aí, olha que legal ali. Não dá para ver direito. Então, amados irmãos, um dos resultados, os principais resultados das doutrinas de demônio propagadas em nosso meio por crentes é a não compreensão da sã doutrina, né? Então, não tendo compreensão da sã doutrina, nós vamos, quando nós orar, nós vamos pedir mal. E Tiago deixou bem claro, pedes e não recebe é porque pede mal, né? E o Senhor Deus, irmãos, não é de qualquer maneira, né? Quando nós somos crianças, nós choramos, né? E somos atendidos, né? Recebemos o leite espiritual, né? Mas quando somos adultos, irmão, aí não tem leite não, irmãos, aí é alimento sólido, né? Então o que acontece? Né? Quando somos adultos espirituais, o comportamento é diferente. Agora nós não podemos falar como menino, nós temos que falar como adultos espirituais, né? E o Senhor Deus, Ele é justo, irmãos. Ele é justo, Ele é bondoso, é misericordioso, compassivo, longano, perdoador, né? Infinitamente muito mais. Mas Ele é justo, irmãos. Ele é justo. Então, ora, se diante das autoridades dessa vida, né? Das autoridades humanas dessa vida, nós chegamos com reverência, com temor, com temor e com tremor, né? Para falar com as autoridades desse mundo, dessa vida, nós não falamos de qualquer maneira, irmãos. Não falamos. Quanto mais diante do nosso Deus. Ele é Pai, irmão, e Deus. Ele é Deus e Senhor. E nós temos que ter essa compreensão. Ele é um Pai bondoso, mas Ele é Senhor, né? E então, ninguém chega diante do Senhor, dos senhores, de qualquer maneira. Não pode chegar, porque isso é falta de respeito, falta de temor, né? Então, irmãos, por não compreender as Escrituras, Satanás sabe disso, de có e salteado, né? E muitos de nós não sabemos, né? Então, por não compreender as Escrituras, nós vamos pedir mal, né? Nós vamos ter compreensão das nossas necessidades, né? E nem vamos ter compreensão de como pedir, de como buscar,
né? E aí, por não ter compreensão e cometendo erros, né? O que acontece? O crente vai indo, chega um ponto que ele não aguenta, irmãos. Se ele pedindo e não recebe, né? E não recebe porque está pedindo mal, o que acontece? Acaba desfalecendo, desfalece, irmãos. Desfalece, né? Então, amados irmãos, e Satanás sabe perfeitamente, irmãos, disso. Então ele trabalha, né? Semeando as suas doutrinas, né? Que são doutrinas de demônios no nosso meio, né? De que maneira? Distorcendo as verdades de Deus. Então aí, essas verdades distorcidas, né? Elas entram na nossa mente, né? Entra na nossa mente, pode até entrar no nosso coração, mas não vai produzir efeito. Que é uma semente, vai ser como que uma semente adulterada. Uma semente adulterada ou danificada que não vai produzir frutos, né? Então, amados irmãos em Cristo Jesus, é necessário compreensão, né? Então, amados irmãos, e muitas das vezes, irmãos, é um dos assuntos que Satanás, irmãos, ele treme, né? Se nós formos instruir uns aos outros a respeito da oração, irmãos, de como se deve orar, né? Como os discípulos rogaram ao Senhor, Senhor, né? Ensina-nos a orar. Então o que acontece? O que acontece? Se formos instruir uns aos outros a respeito da oração, não só da oração, mas nesse caso da oração, né? Satanás ele fica furioso, fica furioso mesmo. Então o que acontece? Por que razão? Porque pode levar à compreensão e consequentemente à edificação, né? Então ele trabalha ferozmente, fortemente para impedir que haja edificação no corpo, de que o corpo venha crescer na graça e no conhecimento, né? Então, amados irmãos, quem vê cara não vê coração, né? Esquece que não vê coração, somente o Senhor Deus é quem conhece os corações. Somente o Senhor Deus é quem conhece o interior de cada um de nós. Nós podemos vestir, ou nós não, um lobo ou um crente, uma pessoa pode vestir, se fantasiar de crente, vestir uma veste perfeita mesmo, ter aquela aparência perfeita mesmo, de crente piedoso, de crente em Cristo Jesus. Mas somente o Senhor Deus é quem sabe o seu interior. Então, amados irmãos, e muitas das vezes, irmãos, aqui os espíritos enganadores, irmãos, eles estão todos os dias ativos e operantes no nosso meio, irmãos. Eles não estão lá no mundo lá fora, não, irmãos. Os espíritos enganadores, né, dos falsos profetas, eles estão aí no nosso meio. E eles estão todo o tempo ativos e operantes, né? Então o que acontece? O que acontece? Muitas das vezes, irmãos, vão prestar atenção, os irmãos vão perceber isso. Se nós formos instruir alguém, agora no assunto que nós estamos falando, né, da oração, se for instruir um outro irmão, né, a respeito da oração, irmãos, Satanás reage rapidinho, irmãos, rapidinho, porque se aquela semente ali, semeada, cair na boa terra, irmãos, ela vai produzir fruto. Então Satanás se desespera, ele nos ataca, e nos ataca ferozmente, irmãos, para nos calar, para nos intimidar, para tentar nos intimidar, né? E é um dos assuntos, eu creio, que causa mais temor e tremor em Satanás, e nos demônios, nos seus anjos, né? É a respeito da oração, né? Então, amados irmãos, muitas das vezes nós vamos falar segundo a reta justiça, irmãos, né? Segundo a reta justiça. Nós vamos falar segundo as que diz as Escrituras, segundo a revelação do Espírito Santo de Deus, né? Aí tem crentes, irmãos. Tem crente que os contradizentes, né? Os contradizentes, qual o Senhor Jesus suportou até a morte, né? Então o que acontece, amados irmãos? O que acontece? Irmãos, os espíritos enganadores, irmãos, eles manifestam, manifesta de comportamentos estranhos. Comportamentos estranhos, dá a ideia, irmãos, que o crente temente a Deus, que está falando sobre o assunto da oração com o propósito de produzir edificação, parece, irmão, baseado no comportamento do crente possuído pelo espírito do engano, irmão. Pelo comportamento desse tal crente, irmão, dá a ideia de que o crente está praticando um erro assustador, está cometendo uma tragédia, né? Ele se manifesta, irmão, para tentar impedir. É onde que nós devemos fazer uso da armadura de Deus, né? Do escudo da fé e da espada do Espírito, senão nós seremos vencidos. Porque os espíritos enganadores, eles são habilidosos, irmãos. E com a nossa capacidade humana, nos é impossível vencê-los. É necessário que nós venhamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Do contrário, nós vamos ser esbofeteados, né? Então, voltando ao assunto. Então, fala-se muito, irmãos. A Bíblia manda orar um pelos outros, né? Às vezes, irmão, nós devemos entender que é mandamento do Senhor e dos apóstolos, é mandamento que nós exortemos uns aos outros, quer dizer, que nós aconselhemos uns aos outros, porque tem a exortação que é conselho, né? Pode se traduzir da seguinte maneira: exortar
é convencer quem está do outro lado a vir para o lado de cá, para o lado de Cristo Jesus. Se nós cremos que estamos em Cristo Jesus, e tem aqueles que não estão em Cristo Jesus, que estão do outro lado, então nós vamos exortar a eles em amor, para que eles venham do lado de lá para o lado de cá, para o nosso lado, né? Então eu defino a exortação assim, não sei se está certo, mas sempre digo, não vai pelo que eu digo, não. Aí o que acontece, irmãos? Tem a exortação e tem a repreensão. A repreensão é uma coisa, a exortação é outra, né? Então não podemos confundir. Então, amados irmãos, e pesa sobre nós, irmãos, servos da justiça, né? Filhos do sol da justiça, filho do Deus, Deus da justiça, né? Então o que acontece? Se nós somos possuidores do reino de Deus e da sua justiça, nós vamos andar e praticar e amar a justiça do reino, né? Então é da nossa responsabilidade, duas da nossa responsabilidade é exortar e repreender se necessário. E agora o exortar, nós temos que exortar todos os dias durante o tempo que se chama hoje, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, né? Agora o repreender é quando é necessário diante de uma circunstância, né? Que um crente está em pecado e não reconhece, ele tem que ser repreendido, né? Quando peca contra nós, nos ofende, né? Ele tem que ser repreendido, né? E exortado também, ao mesmo tempo, para que ele venha reconhecer a sua ofensa. Mas bom, então, amados irmãos, e muitas das vezes, Satanás, os espíritos enganadores, eles trabalham para que nós venhamos fazer as coisas no sentido inverso, contrário ao que diz as Escrituras, né? Então, o que acontece? O que acontece? Há certas falas, irmãos, né? Há certas falas que têm o objetivo de nos intimidar. E se nós não ficar atentos e vigilantes, nós somos vencidos, irmão. Nós somos intimidados e podemos nos acabar nos calando e consentindo e sendo conivente com a injustiça. Até então parece, irmãos, que nós vivemos preocupados somente com aquilo que é pecado, que não é pecado. E aí, irmãos, quando assim vivemos, nós esquecemos do que é injusto. E a injustiça? E o seu sangue nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Então, irmãos, nós temos que fazer muita atenção, né? Com a injustiça, com aquilo que é injusto, né? Então, amados irmãos, aí quando nós vamos exercer a nossa responsabilidade, na certeza de que nós havemos de prestar conta ao Senhor, a Cristo Jesus, né? Então nós vamos exercer as nossas responsabilidades, a nossa vocação, segundo o Senhor Jesus nos deu e nos chamou, né? Então cada um fique na vocação que foi chamado, né? Então, amados irmãos, o que acontece, né? A repreensão, ela é necessária também, né? Então, e muitas das vezes, irmãos, quando nós falamos algo que perturba o reino das trevas, né? Aí vem, irmãos, o espírito do engano, né? O Satanás, vem de forma sutil, irmãos, manhosa, ô bicho miserável, manhoso, sutil, sagaz, né? Chega de uma forma, irmãos, o que a gente deve fazer é fazer o que a Bíblia manda, né? Orar um pelos outros, né? Mas aí se o crente julgar segundo a reta da justiça, ele vai entender, não, essa situação aqui é digna de ser denunciada, né? Não conformeis, não associei as obras infrutíferas das trevas, mas a condenai-as, né? Então Satanás trabalha para que nós não venhamos condenar as obras infrutíferas das trevas, né? Mas sim para que venhamos associar a elas, ser conivente com elas, né? E se a gente não tiver atenção, irmãos, a gente rebola direitinho de acordo com o que Satanás toca, né? E outras vezes são ditas assim, irmão, não tem que ficar falando um dos outros não, falar mal não, né? Nós temos que orar um pelos outros, vamos orar por ele, irmão, né? Talvez a criatura, irmão, o crente, ele é digno, merecedor, segundo a reta justiça, ele é merecedor da repreensão. Aí manifesta um instrumento do diabo, de Satanás, né? E começa a dizer coisas que são contrárias à justiça do reino. E aí nós somos intimidados e nos calamos. Sendo que o tal crente rebelde, desobediente, o tal crente que nem é digno de que nós sentamos na mesa com ele, tomamos um café ou tomamos uma refeição com ele, segundo Paulo diz, né? Pelo fato do tal crente ser rebelde, desobediente à sã doutrina. Não a doutrina, não são os bons costumes não, mas também os bons costumes, né? Mas talvez aquele crente, ele é rebelde e desobediente, ele vive em desobediência e vive seduzindo a outros, irmãos, né? Então, segundo o evangelho de Paulo, os tais crentes não é digno que nem que nós venhamos a sentar com eles numa mesa para um café, para um almoço, né? Aí chegam os advogados de Satanás, os crentes que não vigiam, a serviço dos espíritos enganadores, né? E vai e nos intimida, né? E acaba nos intimidando, irmão? Deixa, é com ele Deus, irmão. Isso aí é com ele Deus. Ora, irmãos, se é membro do mesmo corpo que nós, e a criatura está distribuindo, esparramando fermento no nosso meio, né? Tirai todo o fermento do vosso meio, né? E fazei a festa com os pães asmos da sinceridade e da verdade, né? É mandamento.
Então, amados irmãos, Satanás trabalha ferozmente para que o fermento não venha a ser removido do nosso meio. Aí fica aquele bolo ali inchado, saboroso, mas é um bolo adulterado, né? É um bolo adulterado, é um bolo que Deus não aceita e que não agrada a Deus. E muitos de nós, irmãos, temos sido coniventes, participantes da injustiça, né? Desse bolo bonito, inchado e saboroso, mas não agrada a Deus. Deus quer é que nós venhamos retirar do nosso meio todo o fermento, né? Aquele fermento que leveda toda a massa, que estraga toda a massa, ele tem que ser retirado, né, irmãos? E ele é retirado, irmão, na prática da justiça. Se nós somos possuidores do reino de Deus e da sua justiça, se nós andamos em justiça, se nós amamos a justiça de Deus, irmãos, então nós temos que fazer a vontade do Senhor Deus, aborrecer a injustiça e amar a justiça, né? Então é um dos assuntos que nós temos que procurar nos edificar nele, crescer nele e conhecer mais e mais e mais, por revelação, segundo as Escrituras, a respeito de orar, sobre a oração, né, de como orar a Deus, né? Então, e uma das coisas que Satanás tem trabalhado e tem tido sucesso é de nos distanciar, né, mais e mais do modelo de oração nos ensinado e deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, né? E por aí vai. É um modelo de oração, é uma maquete, né? Então vamos avaliar a nós mesmos, vamos julgar a nós mesmos, vamos ver quão distante nós estamos do modelo de oração ensinado e deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou será que aquele modelo de oração só vale ou só valeu para os discípulos de Jesus naqueles dias? Ou será que não vale para nós também? Ou será que o Senhor Jesus ensinou a orar, ensinou em vão como devemos orar? Né? Será, irmãos, que nós temos, irmãos, crer que nós temos que atentar mais e mais pelo ensino, pelo modelo de oração deixado a nós por Jesus Cristo? Será que temos que atentar mais? Se temos que atentar, por que nós não atentamos mais? Não dedicamos mais e mais e mais? Irmãos, é notável e claro que, para a tristeza de Deus, nosso Pai, ninguém mais, irmãos, além de nós, faz de Deus um Deus sofredor, a não ser nós, filhos desobedientes, rebeldes e ingratos. Nós, né? Então, amados irmãos, para a tristeza de Deus Pai, né, nós estamos cada vez mais distantes, cada vez mais nos distanciando mais e mais do modelo de oração que Jesus deixou para nós, né? Quando orardes, orareis assim, né? Então cuidado, irmãos, vigiemos, vamos buscar sabedoria da parte de Deus, vamos ser crentes sábios, crentes prudentes e não crentes virgem loucas, insensatos. Vamos vigiar, irmão, porque senão, irmão, é muito provável, irmão, que muitos de nós estão lutando com Deus, batalhando com Deus, suplicando a Deus em oração, não pela salvação de Deus para as nossas almas, mas sim para que o Senhor nos faça descer da cruz, para que Deus venha nos tirar do Calvário, irmão, Calvário que nos leva à glorificação, irmão. Sem Calvário, irmãos, eu creio, afirmo com ousadia, que sem Calvário não há glorificação para o crente. Sem Calvário não há glorificação. Calvário é sofrimento, é padecer por amor a Cristo, né? É passar por tribulações, passar cantando, dando graças a Deus, né, nas tribulações, crendo que é da permissão do Senhor Deus para o nosso próprio bem, né, amados irmãos? Então, amados irmãos, cuidemos, vamos avaliar nós mesmos, vamos julgar a nós mesmos. Será que nós não estamos lutando com Deus em oração, né, para que o Senhor Deus nos tire do Calvário, nos faça descer da cruz? Será que não, irmãos? Será que não? Será que nós não estamos, como diz Paulo, se esperarmos em Cristo somente aqui nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens? Será que nós não somos, irmãos, os mais miseráveis de todos os homens, por esperar em Cristo somente para essa vida? Será que não? Irmãos, vamos avaliar nós mesmos, vamos julgar a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, né? Então, amados irmãos, vamos avaliar e julgar a nós mesmos, antes que não seja tarde demais, né? Porque muitos irmãos, multidões de crentes, só vão saber e ver que estava no engano somente lá no grande dia, no juízo final. Mas lá será tarde demais para se arrepender, né?